Olá, oi Oi, Vilmar, oi. boa noite, tudo E bom? aí, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu arrumar meu enquadramento aqui. Tudo certo? Tudo bem, tudo certinho. Então tá, vamos conversar então sobre construção de marcas de moda ou fashion branding, esse processo, né? Vilmar, obrigado aí por aceitar o convite para a gente conseguir trocar essa ideia, né? E bacana que a gente, depois de um bom tempo aí, a gente já trabalhou juntos, né? Vamos Nossa, contar um foram pouquinho alguns isso pro anos. pessoal. Trabalhamos alguns anos aí em Blumenau, né, DJ? Foi um trabalho bem bacana, assim. Acho que a gente teve uma parceria muito legal e que funcionou muito bem, sabe? Gostei bastante. A gente trabalhou na época da marca Naguchi, não sei se todo mundo conhece Nagus. essa marca, né? Uma marca de moda feminina aqui de Blumenau. Eu comecei a desenvolver o projeto para a Naguchi em 2005. A gente fez um trabalho de reposicionamento da marca mesmo, era um trabalho de fashion branding antes de falar em fashion branding, né? A gente olhou todos os aspectos da marca. E depois, pouquinho tempo depois, você entrou, né, Vilmar, nesse projeto. Exatamente, exatamente. Eu fiquei, acho que foram cinco anos na Naguchi. E eu acho que a maioria do tempo você estava lá com a gente também nesse período aí. Foram quase cinco Sim. anos juntos, pelo menos trabalhando, trocando ideias e que funcionaram muito bem, na minha opinião, na época, né? Acho que foi muito bom. Eu acho que foi, se falar em resultado financeiro, acho que foi interessante. A gente conseguiu multiplicar os resultados da empresa, mas também um trabalho de posicionamento, né? Naquela época, isso foi, estou falando de 2005 até 2011, 2012, que foi quando eu desenvolvi o projeto ali, né? Eu acho que eu comecei lá em 2006, mas eu já estava engatilhado o negócio, sabe? Tava Sim. fluindo já e funcionando muito bem. Eu acho que dá para pegar esse exemplo como um caso de união. Acho que aí essa ideia do fashion branding é falar um pouquinho sobre isso, né? Pensar, e a gente está falando isso lá em 2005, em analisar o mercado, olhar os potenciais da marca na época e ver tudo o que precisa ser feito para que a marca saia do ponto A e vá para o ponto B. E isso envolveu posicionamento da marca, identidade visual, produção de campanha e produto também, né? Foi feita uma abordagem completa que inclusive ajustou o produto. E pegando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho da tua história, né, profissional, que vem de antes dessa época, né, de antes da Naguchi, inclusive, né? Fala um pouquinho pra gente, Vilma. Então, DJ, eu estou aí há 27 anos nessa área de desenvolvimento de produto e gestão de desenvolvimento de produto, né? Gerenciando departamentos, trabalhando como estilista mesmo. Comecei minha trajetória na Coach, onde eu fiquei por quase 10 anos. Foi uma experiência muito bacana. Vivenciei coisas muito legais, né? Lá eu pude presenciar o grande, né? Viver o grande. Eram coisas megalomaníacas, né? Desfiles de São Paulo Fashion Week, trabalho com Gisele Bündchen, Liz Jagger, enfim, uma série de outras personalidades e foi muito bacana. E lá dentro eu consegui aprender muita coisa, né, DJ? Quando a gente trabalha numa empresa tão grande assim, a gente é obrigado a se adequar às normas sem fugir de desenvolver uma coleção e uma imagem junto ao departamento de marketing que faça funcionar, né? Então, acho que foi muito bacana, assim. A Naguchi, que você comentou agora, acho que foi uma das experiências mais gostosas que eu tive, porque lá a gente tinha muita possibilidade de criar livremente, sabe? A gente tinha carta branca, vamos falar assim, principalmente para a parte de marketing. Então, a gente conseguia dar umas enlouquecidas e, nossa, na época a gente fez umas campanhas, você deve lembrar de algumas delas. Teve uma, por exemplo, que a gente enfiou um monte de telão no meio de um... Nas dunas do nas, Santinho, lá em Floripa. nas dunas E em a gente fotografou, Florianópolis, é, Foi e a gente, muito legal aquilo. e a gente fotografou com o Sacha. Essa campanha foi muito Isso. bacana. Aquela ali eu selecionei as imagens que foram em todos os painéis, essa foi legal, que eu fazia para contar um pouquinho da história para o pessoal, né? Que hoje eu trabalho como um consultor de branding, mas a minha história vem da criação. Eu trabalhei em criação em agência há muito tempo. Eu fui diretor criativo de agências por 15 anos,
né? E eu sempre tinha o pé na estratégia, eu sempre conversei com a área de planejamento, eu sempre interagi com planejamento, na função de diretor de arte, na função de diretor criativo, depois como sócio de agências, Uhum. né? E depois, quando eu resolvi montar a minha consultoria, eu acumulava essas funções. Então, o estratégico e o criativo, que eu acredito que justamente esse é o ponto que eu acho que é legal a gente falar também, do fashion branding, né? Da construção de uma marca de moda, de sair dessa coisa de ter, eu tenho um nome numa etiqueta atrelada a produtos e realmente construir um conceito de moda, a gente precisa unir os dois lados do cérebro, né? A gente não pode ser só racional, e a gente não pode ser só emocional também, porque senão a gente cria projetos lindos, mas que não param em pé, não sobrevivem, ou a gente cria projetos que são ultra racionais, mas não emocionam ninguém, né? Esse equilíbrio entre emoção e razão, mas sempre puxado pela emoção, porque o ser humano é emocional, é super importante. Eu acho que essa visão é bacana, apresentar e integrar e entregar, né, para esses clientes, esses empreendedores, esses gestores que têm marcas com potencial de se tornar efetivamente marcas de moda no mercado, né? Concordo absolutamente com o que você está falando. Eu acho que tem que ter uma sincronia absoluta entre todos os departamentos, né? Não adianta de nada eu fazer uma campanha fantástica, publicitária, né? E não entregar um produto à altura. Não adianta de nada eu fazer uma campanha publicitária fantástica, ter um produto à altura, mas não entregar para o meu consumidor real, né, o correto, o que precisa desse produto. Então, eu acho que é uma sincronia que precisa existir entre todos esses departamentos, né? Quando a gente fala do branding, na minha concepção, eu falo de uma forma macro, né? O branding, para mim, é absolutamente tudo. Aliás, é isso, né? Eu falo desde o logo da empresa até a forma de venda, o produto oferecido, a forma como ele é entregue, principalmente com foco no consumidor, né? A gente precisa ter o foco no consumidor mais do que em qualquer outro departamento, mais do que em qualquer outra coisa, porque senão essa coisa não anda, né? Não deslancha. Sim, tem que ser eu vejo isso como uma abordagem integral que tem que vir desde o topo da empresa, mas tem que ser abraçada por todos e tem que ser criada uma forma de disseminar isso de uma maneira eficiente para poder realmente realizar os objetivos, né? Ou realizar os propósitos. Uma marca de moda não é só um logo bonito, não é só um nome criativo, não é só uma coleção que funcionou, né? Não é só um produto que vendeu, é uma série de coisas que tem que funcionar em, na frequência certa, do jeito certo, né? Em harmonia e por um longo tempo. A gente tem que falar com todo o time de desenvolvimento que tem que entender o conceito da marca, né? E o pessoal que desenvolve a comunicação também que tem que entender o conceito da coleção para poder traduzir isso da maneira correta. Tem que ter uma abordagem de marketing que vai além do só o que a gente está falando nas mídias sociais, mas tem que ser, e essa conversa eu tenho repetidamente, né? O marketing tem que ser mais do que o P de promoção, tem que ser mais do que os 4 Ps, né? Tem que envolver no preço sim, no produto, na distribuição, no envolvimento das pessoas, nos processos, na performance. A gente tem que ter marca que performa, né? E performance que ajuda a construir marca, esse ciclo virtuoso. Né? Mas ajudar a equilibrar isso é muitas vezes puxado pelo desenvolvimento, pelo posicionamento da marca em si. A gente olha aquela linha de produtos que tem aquele nome atribuído, né? No momento, vamos pensar no pior caso, né? Tem um empresário que tem uma ambição ali, um desejo de vender mais, vender melhor, vender num preço melhor, vender com uma margem melhor, oferecer um produto melhor, uma experiência melhor. A gente começa pela marca, entendendo, né, de dentro para fora e de fora para dentro, entendendo o potencial ali daquela empresa e também das necessidades do mercado-alvo que ela está querendo atingir, e começa a fazer os ajustes, né, conversando com todo mundo. Né? E o desenvolvimento, aí o design do produto é fundamental nesse processo, porque se o marketing, ou se a marca está falando uma coisa, o marketing está falando outra, e o produto está reverberando numa outra frequência, a coisa não acontece.
Então, até vou comentar que o meu projeto de pesquisa para mestrado, né, tem a ver com isso aí que a gente está falando agora. A maioria das empresas aqui da região, a gente está num grande polo confeccionista nacional, né? O maior nacional fica aqui, mais especificamente nas cidades de Blumenau, Brusque e Jaraguá do Sul. São as três grandes, claro, tem uma série de outras nos arredores disso, né? Mas os três grandes focos da confecção nacional são aqui, nessa região. E grande maioria dessas empresas, felizmente ou infelizmente, mas eu acho que felizmente, são administradas por família, né? São gestões familiares. E a grande maioria são empresas que iniciaram lá no final dos anos 90, ou nos meados dos anos 90, então eles vêm com um histórico diferente, né? Eles vêm com uma cabeça um pouco diferente e acabam meio que parando no tempo, sabe? As empresas, as marcas de moda acabam não se renovando muito e precisam, na cabeça da maioria desses administradores, o que precisa ter na coleção é o que é a tendência de moda. Então, alguém lança alguma coisa que virou uma tendência e eles acabam meio que copiando, vai. Tempo até funciona, mas eles esquecem do DNA da marca, sabe? O DNA da marca tem que ser singular, cara. Tem que ser diferente de tudo que já existe no mercado. Eu trabalho com consultoria hoje, né? Hoje eu sou consultor de desenvolvimento de produtos, certo? E esse é o principal trabalho que eu faço nas empresas, DJ. A gente precisa fazer essas marcas enxergarem que elas precisam realmente ser únicas no mercado, sabe? Que a história que elas contam tem que ser sustentável, né? Que elas têm que ser quem realmente são, vender para um público muito específico e fazer história através desse DNA original dela, sabe? E parar de seguir o que os outros fazem. Isso reflete absolutamente tudo. Eu não posso fazer uma campanha publicitária hoje copiando alguma coisa que eu vi num editorial de revista, entendeu? Porque dificilmente isso vai ser o meu DNA. E com isso, eu acabo não fazendo uma ligação emocional com o público que vai comprar. Ele já viu aquilo, né? Hoje em dia, qualquer site que você abre, você vai ver tudo que tem por aí, né? Então, se você não tiver um DNA muito específico, você não vai muito longe. Você precisa criar uma... Bom, você sabe disso, né? Você trabalha Sim. com isso, né, DJ? Eu digo, foi o tempo em que dava para fazer essa cópia, né? Hoje é muito Foi. difícil e pega muito mal. E, de qualquer maneira, assim, até dá para fazer essa cópia se seu objetivo não for ser uma marca de moda. Se você quiser simplesmente vender produto, até dá. Assim, ainda até dá de alguma maneira. Você vai falar de preço, você vai vender em lugares diferentes, né? A gente está falando de uma outra coisa. A ideia, eu acho que o grande negócio aqui é a gente falar de uma moda catarinense ou de uma moda brasileira, que a gente ainda tem um potencial gigantesco. Eu gostaria de reforçar isso. A gente ainda tem um potencial gigantesco de trabalhar os conceitos da moda brasileira para o mundo. Isso ainda está subaproveitado e subutilizado. A gente tem um ou outro exemplo pontual, a gente tem os grandes, né, ícones, mas que ainda não sustentaram um mercado efetivo de geração de divisa nesse sentido, através da moda de verdade, né, do conceito de moda de maneira consistente. Se a gente perguntar qual é a marca de moda brasileira global, a gente ainda não tem resposta para essa pergunta, né? Eu A gente até comentaria sobre algumas pelas quais eu tenho muito respeito, assim, que eu acho que desde o início fizeram um trabalho muito, muito bem feito e muito consistente até hoje. Posso até comentar sobre a Farm, por exemplo. Né? A Farm é uma empresa que começou em 97, na Feirinha da Babilônia, no Rio de Janeiro. O investimento da marca inicial foi mínimo, acho que R$ 1.200, uma coisa assim. E hoje eles faturam 1 bilhão por mês. Desculpa, por ano. E eles têm um respeito muito grande lá fora, entendeu? Por quê? Porque eles têm um DNA muito bem definido. Né? A cliente da Farm reconhece um produto da Farm só de olhar, entendeu? Eles têm um acabamento muito específico, eles têm uma estamparia muito específica e as pessoas querem isso, né? Elas querem se identificar com a marca, né? Quando isso não acontece, o trabalho fica muito mais difícil. As empresas têm que
batalhar muito mais para conseguir vender. Quando a gente fala em tendência de moda, né? E eu estou copiando lá o produto que eu acabei de ver sendo lançado, sei lá, na Semana de Moda em Milão, eu tenho que ter consciência de que eu estou fazendo isso e as outras empresas ao meu redor também vão fazer isso. Então, vira uma competitividade de preço só. Eu não tenho um DNA ali definido, eu não tenho nenhum argumento além do preço para vender, porque se eu não vender o mais barato, o meu concorrente pode vender para o meu cliente, entendeu? E eu acho que aí é que está o grande erro, sabe? Essa questão de identificar essa marca, sabe? De fazer com que ela funcione para o público específico que ela definiu, entendeu? Eu queria pegar o gancho ali que você falou da Farm como um exemplo clássico disso, porque é justamente disso que eu estou falando. A Farm é uma empresa que fatura R$ 1 bilhão por ano no Brasil, praticamente. Isso, a venda global dela não é 1 bilhão, e não é $1 bilhão. Quando a gente pega R$ 1 bilhão e divide por 5, que é mais ou menos o câmbio, dá $200 milhões. Então, aí é que esse é o negócio. A gente está falando de uma marca que é tão sensacional, e é sensacional, é uma marca de moda brasileira, mas ainda não realizou o seu potencial. Era uma marca que deveria estar vendendo $5 bilhões globalmente, por exemplo, entendeu? Ainda, é lógico, é isso. Ainda. Não, é isso que eu tenho falo. É o passado as últimas potencial semanas. e pode querer e pode acreditar que tem muitas marcas gringas que vêm para cá colher e usar como referência também a própria Com Farm e outras certeza. referências do Brasil, como a gente já viu certeza. catálogo da Diesel, em que tinha a pesquisa de referências feita aqui no Brasil, no interior da Bahia, no Rio de Janeiro e por aí vai, né? Nós temos o vernacular brasileiro, o design vernacular, a cultura popular, a criatividade, né? O jeitinho, o borogodó, o ziriguidum, né? A gente tem tudo isso aqui no Brasil e tem esse potencial gigantesco para trabalhar. Mas para isso Com certeza. acontecer, precisa realmente unir os dois lados do cérebro, né? Precisa ter isso. Essa criatividade sempre tem que ser estruturada, sistematizada e para fazer com que essas marcas como a Farm, que já estão no nível, e tem outras, né? Já estão no nível mais adiantado, elevado, com esse potencial para serem marcas globais, realmente realizem esse potencial. Que a brincadeira que eu sempre faço é dois amigos australianos que começam a fazer bermuda de surf, eles em 6 meses já estão vendendo para o mundo. A marca já é global. Aqui no Brasil a gente não tem esse pensamento, né? Essa ideia de preparar as marcas para o mundo, ou já começar a fazer as marcas preparadas para o mundo. Significa que a gente tem que falar inglês? Não necessariamente. Até tem um exercício bem interessante das marcas que eu ajudei a criar e a posicionar, que é a Von der Volk, que é uma marca que justamente não fala inglês. Ela foi desenvolvida falando português e holandês, né? Então, que é uma marca recente, nova do Brasil, é catarinense, tem o seu posicionamento, etc. Mas tem uma pegada interessante também. Então, essa ideia, que eu acho que é legal a gente reforçar, né? Trabalhar qual é o seu conceito, a sua essência, seja ele a brasilidade, o que é muito bacana e é visto com bons olhos por todo mundo, mas isso tem que ser traduzido de uma maneira consistente, coerente para o mercado ao longo do tempo, né? Eu acho que é importante as marcas começarem a pensar que elas têm que transformar essa marca num ativo valioso, né? Elas precisam ter uma empresa que tenha valor por si só. Não fazendo a venda mensal, não fazendo o dia de hoje, entendeu? Quando a empresa começa a pensar que ela tem que se tornar um ativo valioso, as coisas mudam. As coisas mudam. Elas começam a ter um valor que aí pode ser, sim, exportado, né? Elas começam a ter um valor diferente. Elas não estão vendendo só a roupa confeccionada. Elas estão vendendo um conceito, elas estão vendendo uma ligação emocional. As pessoas vão querer ter aquela marca, elas vão querer vestir aquela marca, postar uma fotinho e marcar a empresa. Isso é valor, né? Isso é ativo valioso mesmo. Eu acho que não adianta nada vender conceito vazio, né? Que é o que a maioria das marcas faz, infelizmente, né? E para isso que a gente está aqui, né, DJ? Vamos deixar isso bem claro. Né? É isso aí. As pessoas vão lá, a pessoa montou uma marca e
o tema dela, o foco dela é empoderamento, mas o que ela está fazendo para que a consumidora dela se sinta empoderada ao vestir a roupa? Será que está funcionando? Será que ela realmente tem um produto que empodera? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai ver na arara dessa empresa e a gente vê produtos que não têm empoderamento nenhum, entendeu? Então, acho que... ou até além disso, né? O produto pode até ter esse discurso, mas tem pontos de contato que destroem esse discurso na prática, né? Alguém que atende da maneira errada, alguém que está Exato, com a abordagem da exato, maneira incorreta, né? exato. Ou mulheres que não foram chamadas para o diálogo para construir aquilo, né? Então a gente tem que considerar tudo, né? Tudo tem que estar conectado. Com certeza. É sobre isso que estamos falando, né? Com certeza. Para mim, DNA é a palavra dessa nossa live aqui. É, DNA, para mim, une absolutamente tudo, sabe? Você define quem você quer, como você quer, de que forma tem que ser de início a fim, né? E aí tem que funcionar. Se não for e assim, esse não funciona. DNA e até o conceito de branding, né, que é um verbo no infinitivo ali, que continua, né, no infinitivo, não, no gerúndio, né, que ele é ao longo do tempo, né, a gente tem que sempre estar construindo a marca, não adianta só a gente fazer um brand book lindo, né? Uma plataforma de marca linda, uma identidade visual que é super bacana. Esse processo tem que ser constante em todas as dimensões, né? E em todos os níveis da empresa, em todos os pontos de contato com todos os públicos. A gente tem que pensar nisso para valer. É desde a pessoa que atende o telefone, é um exemplo interessante, até a matéria-prima, né, que você está comprando, a qualidade do elástico que está sendo comprada tem que ser pensada, alinhada com o conceito da tua marca. A Com, qualidade da estampa que está sendo com, feita, o toque do tecido, o toque da embalagem, o som da loja, o cheiro, tudo isso. Mas a gente fala isso de maneira abstrata, né? Estamos aqui falando, mas a gente já teve experiência ajudando a construir esse conceito com claro, projetos que realmente tiveram sucesso no mercado e que fazem sentido, né? Em que a gente conseguiu levar a marca do ponto A para o ponto B. Você falou de coach aí, você participou do projeto, uma empresa muito grande. A gente falou também de Naguchi, que é um caso, foi interessante, né? Enquanto a gente estava participando ali, foi um caso muito interessante de evolução. Eu estava lembrando há um tempo atrás, eu desenvolvi o projeto para a Beagle, quando a Beagle tinha 3 anos ainda, uma marca masculina, né? Tinha um posicionamento. A gente reforçou o posicionamento, transformou a comunicação e o marketing. Nesse processo também foi transformado, e toda a empresa entrou no jogo, né? Foi transformada a área de desenvolvimento, foi construída a área de marketing que não existia, foi construído o conceito da marca e a presença dela em todos os pontos, né? Então teve do começo até o final, né? Da assinatura, da campanha, até o manual de atendimento nas lojas, né? Tudo isso a gente ajudava e supervisionava para ter um conceito consistente e entregar valor de verdade para as pessoas, né? e garanto que fez muita diferença. Tenho certeza que sim. Sim, Não é? sim. É uma marca, a gente está falando, e não é o único caso, né, mas de marcas que em alguns anos conseguiram multiplicar o seu resultado porque implementaram de maneira consistente essa filosofia, é mais do que uma metodologia, né? É um jeito de pensar a sua existência no mercado de moda para construir valor, entregar valor, construir marca em cada pontinho, em cada atitude, né? Ao longo do tempo, envolvendo todo mundo, porque não adianta a gente, e isso é super importante, e esse convite para conversar contigo é muito em cima disso, sobre a importância não adianta ir lá o pessoal do marketing ou os publicitários e falarem, a marca agora tem que ser assim, e não combinar e não envolver a área de desenvolvimento, né? O design do produto, porque isso tem que reverberar em todas as pontas. Os aviamentos têm que falar isso, a embalagem tem que falar isso, o tecido tem que falar isso, mas mais do que isso, o conceito da coleção, o espírito criativo da equipe de desenvolvimento tem que estar alinhada e não adianta só a gente ditar isso para eles, para vocês, né? A gente tem que chamar para jogar junto, a gente tem que conversar
Porque a área que tem, normalmente, a área que tem mais gente criativa dentro de uma empresa têxtil é no desenvolvimento. Especialmente dependendo do nível de maturidade da empresa, em que ainda não desenvolveu a área de marketing e comunicação da maneira ideal, né? Muitas vezes essas empresas têm algumas pessoas na área de conteúdo, gerando posts para as mídias sociais, como eu falei, dependendo do nível de maturidade, do nível de evolução, né? Mas já tem gente com um nível de senioridade maior na área de desenvolvimento. Então é super importante envolvê-los, né, para traduzir aquele potencial criativo em conceitos de marketing, em conceito de produto, alinhado a esse conceito da marca que a gente quer desenvolver. Né? Então, DJ, na consultoria que eu presto é para desenvolvimento de produtos, né? Mas o trabalho quando eu faço dentro da empresa, quando não, o trabalho que eu faço dentro da empresa começa, obviamente, com os proprietários, né, com a diretoria da empresa, e a partir daí a gente constrói toda uma estrutura de desenvolvimento de produtos que envolve todos os departamentos. O desenvolvimento de produto não faz isso sozinho, e isso acontece muito aqui nas empresas da região, o proprietário não ter muito conhecimento de moda, de tendência, etc., então deixa a equipe trabalhar sozinha. Depois eles até apresentam, às vezes, os produtos que o departamento comercial tem que engolir para vender, independente de preço, e que o marketing tem que dar um jeitinho de fazer uma campanha para linkar tudo. Então, o trabalho que eu faço com eles é exatamente esse, é de linkar todos esses departamentos, obviamente, com a aprovação do proprietário da empresa, certo? E os outros 3 departamentos, o marketing, o marketing, o comercial e o desenvolvimento de produtos, obrigatoriamente tem que fazer o trabalho em conjunto. Né? O desenvolvimento cria, legal, bacana. Mas a aprovação tem que ter participação do marketing e do financeiro. Desculpa, de novo, do comercial. Obviamente com o custo envolvido, por isso que eu estou falando financeiro, que eu estou pensando no preço. Quando envolve comercial, principalmente por conta de preço. E a coleção só pode finalizar e só pode ser lançada quando tiver tudo muito amarrado. Quando o departamento de marketing souber já de início o que ele vai ter que trabalhar, quando o departamento comercial souber desde o início o que ele vai ter para vender e a que custo médio, aí sim o desenvolvimento de produto pode fazer. Não é muito mais simples? Olha só como é simples falar isso, não é? É muito fácil de aplicar na empresa também. E nem todas fazem, cara. Nem todas fazem. O que é uma pena, né? Sim. Mas precisa ser feito, cara. Funciona de uma forma muito melhor. Muito melhor. Combinar o jogo desde o começo, todo mundo integrado no processo, e aí não tem surpresinhas e diminui o atrito e diminui o estresse, né? Diminui tudo, cara. Diminui custo de tudo, cara. De compra de matéria-prima que às vezes acaba não sendo utilizada porque chega lá no final. O departamento comercial resolve cancelar os modelos porque ficou caro demais. Lá no final, quando já foi comprado até matéria-prima. Diminui refazer de pilotagem, que é extremamente oneroso para a empresa, cara. É muito caro. É uma pilotista que você está pagando, é uma modelista que você está pagando, é uma costureira que você está pagando e é uma estilista que você está pagando que vai lá fazer e refazer esse modelo 3, 4, 5 vezes. Pensa no custo. Eu vou te falar de custo de pilotagem de produto. Quando você manda fazer uma peça sob medida, quanto você paga? Não é pelo menos 5 vezes maior do que o custo da peça que você compra pronta na loja? Sim. É isso que custa para a empresa. É exatamente Sim. isso que custa para a empresa. E dentro da indústria da confecção, as pessoas acabam ficando bitoladas. A gente só enxerga isso quando a gente vem de fora, né? As pessoas se bitolam. É normal, a gente faz isso sempre. Não, não pode. Tá errado. As pessoas acabam se acostumando com aquilo que não está certo. Exato. E quem olha de fora percebe Exato. que é óbvio aquilo ali. Por isso esse olhar externo vem a ser muito importante para a empresa, Sim. sabe? Porque quem olha de fora enxerga tudo como macro. Né? Até o proprietário da empresa, às vezes, não enxerga tudo. Né? Ele está acostumado com aquele procedimento, acostumado com aquele tempo, acostumado com aquele atraso de confecção de mostruário para venda. Isso é tão normal, e é o que não pode acontecer. Sim. A gente fala de branding, a gente fala disso também, né? As coisas têm que andar de forma alinhada, né? Tudo tem que acontecer no prazo, de forma correta e da mesma forma, né? Tudo de forma macro.
É porque tem um público fundamental para isso, para o processo de construção da marca acontecer, que é o público interno, os colaboradores. Todo o time que está envolvido internamente na empresa tem que ser valorizado, tem que ser integrado ao processo, tem que entender de onde estamos indo e de onde viemos e para onde vamos. Tem que estar sendo acompanhado nessa jornada. E isso realmente ajuda a construir marcas de maneira mais consistente, porque senão é só aquele espasmo, é só aquele voo de galinha. Ah, a gente fez ali, deu, né? Mas logo depois podem voltar todos os problemas que já estavam enraizados ali. Então tem um trabalho muito forte que a gente acompanha com gestão humana, né? No final do ano passado teve um projeto que eu implementei em uma marca que teve isso de maneira muito consistente. Assim, a gente envolveu todas as lideranças em reuniões semanais e depois quinzenais para fazer um acompanhamento dos processos, porque é importante, ajuda a gerar resultado. A marca começou antes, era um nome atrelado a um produto, a gente conseguiu dar posicionamento para a marca e a gente chamou as pessoas para envolver no processo para justamente aquele resultado acontecer da maneira mais rápida possível, inclusive na área de marketing, inclusive na área de desenvolvimento, que são fundamentais, né? Que são motores aí desse processo. As outras áreas ajudam como guia, né? Mas você tem engenharia de produto, você tem a expedição, precisa saber como que o negócio tem que acontecer, tem que estar envolvida. Compras precisa entender que o princípio, os conceitos foram ajustados, que agora precisa comprar uns materiais, né? Porque isso pode acontecer, pode ser que não, mas pode ser que isso já esteja ok, mas pode ser que precise acontecer. Ó, a partir de agora a gente precisa comprar produtos com esse perfil aqui, porque a marca está indo para esse lugar e a pessoa precisa entender isso fundamentalmente. Não adianta vir uma ordem lá de cima, né? Então, esse processo integrado e até holístico é fundamental para a gente realmente transformar essa marca em uma marca de moda, transformar essa empresa de uma empresa voltada para o cliente de moda, né? E aí as coisas começam a acontecer. Concordo, grau, gênero e número. No meu projeto, quando eu aprovo coleções, né? As aprovações são feitas ou semanalmente ou quinzenalmente, para dar tempo de poder liberar os produtos todos. E representantes de todos os departamentos participam, tá? Da produção, da engenharia, do departamento de compras, o proprietário, do departamento comercial e do departamento de marketing. Para que todo mundo comece a entender a coleção já de início, né? Para vira uma surpresa para todo mundo. Chega lá no final, a estilista catou um aviamento com uma viagem a São Paulo, numa loja que ela não lembra nem o nome, foi posto na piloto e agora? O cara do compras faz como, sabe? Eu acho que tem que trabalhar em conjunto mesmo, porque daí todo mundo vê o processo evolutivo, né? Funciona melhor, não tem como não, né? Uhum. Não, é super importante. A gente tem muito também a gente tem um processo, no processo que a gente faz do ponto de vista da marca e da estratégia de marketing, a gente conversa muito com as pessoas, né? A gente envolve as pessoas em discussões, em dinâmicas, em questionamentos, em pesquisa. A gente pesquisa o mercado também. Tem um momento em que a gente processa isso e aí apresenta para a marca essa solução, né? Esse aqui é o que a gente considera, né? Que a gente entendeu o problema de vocês, a gente apresenta o tratamento, né? E depois tem o trabalho de acompanhamento da implantação disso tudo, unindo as partes interessadas, né? Unindo todas essas áreas. E trabalho em paralelo com o desenvolvimento. Então, falando desse último projeto que a gente desenvolveu, foi bem em cima disso, né? A marca não tinha conceito de coleção, ela não tinha divisões de temas. Eram assim, a gente tem estampas desse tipo, estampas desse tipo, como você bem conhece, né, Vilmar? Não estava coordenado, não tinha coordenação de cores. Não, pessoal, agora a gente está falando disso aqui. As marcas de referência são essas. A gente está olhando aqui tendências internacionais, aí conversando com o pessoal de estilo. Tá, agora estamos vendo as tendências aqui. Para onde o que a gente acha que é interessante, mas o que a gente traduz para o nosso conceito. Porque não adianta a gente ficar só seguindo tendência, porque tendência sempre tem de montão e bastantão. Tem 500 tendências, mas
O que faz sentido para esse nosso novo posicionamento, como a gente vai traduzir isso para a nossa realidade e transformar isso em produto que a gente consegue comunicar da maneira correta, né? Para esse público que chame de público-alvo ou de persona, que é a metodologia mais nova, a gente também constrói as personas, tanto da marca, né, quanto desses públicos, essas personas. Essa a gente está querendo a pessoa com perfil tal, a linha tal é para o perfil XYZ. A gente faz isso também, mas tudo levando para esse objetivo, né? Então, você falou bastante agora a respeito, né, desse exemplo que você deu, e falou bastante a respeito de tendência de moda, né? O quanto isso estava envolvido lá com esse projeto, com esse trabalho seu. Sabe o que eu vou te falar que eu acho, hoje especificamente, eu acho pesquisar, acho importante pesquisar a tendência de moda, acho muito importante, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com desenvolvimento tem que ter essa consciência, né? Mas eu acho que isso existe. Agora, uma coisa que não costuma acontecer, principalmente com quem é estilista, com quem trabalha no desenvolvimento de produto, é pesquisar o mercado. Existem diversos sites hoje que falam sobre tendências futuras de mercado, inclusive no meu Instagram, nos próximos dias eu vou postar alguns vídeos a respeito disso. E as pessoas esquecem, né? A semana passada, eu acho que a gente até chegou a conversar sobre isso já, sobre a Mintel, que é Sim. uma das grandes estudiosas de mercado, que fala muito, dá uma importância muito grande a respeito do novo valor das ligações emocionais do cliente com a marca. Eles não vão dizer, por isso que estilista também não está muito afim de pesquisar, porque eles não vão dizer, daqui para frente colete de pelo é a tendência. Não, eles não vão dizer isso. Não. Eles vão falar sobre tendências de consumo. E a Mintel... São informações conceituais e não práticas. Sim. No final, né, da ponta. Mas fala muito ali, vamos dar um exemplo a respeito do novo consumidor. O consumidor quer agora fazer parte da marca. Ele quer poder opinar, ele quer participar, e ele quer se sentir integrante do CNPJ, vamos falar assim, que ele está comprando a roupa. Ou desse universo semântico, né? Ele quer se integrar mais, exato, cada vez mais, né? O que o desenvolvimento de produto e o departamento de marketing estão começando a fazer para que isso aconteça daqui a um ano? Que isso é outro problema, né? Quando se fala em marketing especificamente, proprietário de empresa faz um investimento hoje que é o resultado amanhã. Não existe isso, né? Tudo é a longo prazo. Construir uma marca é a longo prazo. Construir o DNA e manter o DNA é a longo prazo. Investimento de marketing é a longo prazo. Tudo é a longo prazo, né? Então, a gente já tem que estar começando a fazer isso. Estilistas que lançam, marcas grandes, maiores, que lançam coleção de inverno em dezembro, já estão fazendo a coleção, já estão finalizando ela para ter tempo de produzir monstruário. Então, isso o desenvolvimento de produtos está acostumado a fazer, né? Desenhar a coleção antecipadamente. Mas está esquecendo de olhar a tendência de mercado, né? Talvez seja mais marketing do que desenvolvimento. Eu prego o contrário. Eu acho que o marketing, o desenvolvimento e o comercial, de novo, repetindo, os três unidos, e obviamente o proprietário da empresa, isso eu nem preciso comentar, precisam estar conscientes disso, sabe? Alguém precisa apresentar isso para os caras. Alguém tem que estar pensando hoje sobre estratégias para daqui a um ano e meio, 2 anos. Né? Como a Mintel fala de estratégias para até 4 anos. Então, a gente precisa começar a ter essa consciência, né? São vários níveis estratégicos, né? Você tem o operacional, o tático, o estratégico e o visionário, né? Você tem que ter essas camadas. E o gestor tem que ter condições, e aí por isso é importante ter todo mundo em concerto, né, em harmonia. O gestor da empresa, o proprietário, tem que ter condições de conseguir dar um passo para trás e olhar com um pouquinho mais de visão estratégica, conseguir dar 2 passos, olhar ainda mais, dar 3 passos e olhar ainda mais. Mas isso só vai acontecer se ele conseguir criar condições para isso, né? Se ele delegar e se os departamentos e as pessoas tiverem autonomia para assumir essas responsabilidades. E se os departamentos estiverem agindo em harmonia, se os erros forem reduzidos e por aí vai. Que o que a gente vê é muito empresário apagando incêndio o dia inteiro, né? Isso acontece.
Mas isso é sintoma de processos, assim, ou de falta de, né? O pior é que não é só o empresário, é toda a equipe, é todo mundo, Toda né? equipe, claro, Apagando porque é incêndio o sintoma, tempo já está inteiro, é. vendo. Ele é Uma equipe de acionado estilo que no tem que final, né? fazer coleção porque o comercial não gostou, é o comercial que tem que solicitar novos produtos porque aquele não funcionou, é o marketing que tem 2 dias para resolver um problema do tamanho enorme, sabe? Claro que acaba parando no bolso do proprietário, né? Mas vou repetir o que eu falei antes. Nesse sentido, uma visão externa é muito importante e faz muito bem para a empresa. Muito bem, muito bem, muito bem. Quem está de fora consegue avaliar melhor quem está dentro, sabe? No cotidiano. A gente acaba se bitolando quando fica dentro de uma empresa por muito tempo, sabe? Costuma fazer as coisas da mesma forma porque sempre funcionou assim. Não busca mudança, às vezes não tem nem tempo de mudar, né? Não estou fazendo crítica específica para os profissionais que trabalham dentro da empresa, mas a gente acaba se bitolando e a correria é tão grande que só quem trabalha dentro de uma empresa de confecção sabe como é, né? Tu tens esse conhecimento porque tu já participou muito, mas quem trabalha ali no cotidiano dentro de uma empresa de confecção sabe o quão corrido é para fazer tudo, porque normalmente não tem organização. Né? Se tivesse uma organização diferenciada, a coisa fluiria de uma forma mais fácil. Se fizesse isso que eu comentei antes, de fazer aprovação semanal, né, de pilotagem, junto com todos os departamentos, ali as coisas já são canceladas, o que não vai dar certo. Né? O que não vai funcionar, o que vai ficar muito caro, né? O que é Ajusta impossível antes o de conseguir processo, né? aviamento. Vai Então, ajustando, já né? facilita a vida de todo mundo. Mas, vou repetir mais uma vez, quem está ali no cotidiano acaba não enxergando isso, porque está bitolado e está naquela correria e vai, tem que refazer, e acaba deixando para o que der, deu, entendeu? O que é muito É, ruim. O resultado não é, pode ser bom dessa forma, não tem como. é isso aí. E, Mário, eu acho que para dar um fechamento, assim, né? Um resumo, né? E condensando tudo que a gente conversou aqui, eu acho que é um recado para os empreendedores, os empresários, os donos de marca de moda e também as pessoas que trabalham nas áreas de desenvolvimento e marketing dentro de empresas têxteis, empresas que têm ou querem ter marcas de moda, né? É que essa abordagem integrada é muito importante, ter essa visão externa é fundamental para gerar essa mudança de forma consistente, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, sobre, né, até cada vez mais integrar essa proposta de valor, né? A gente poder apresentar isso de maneira uh, uh, conjunta. Então, considerem essa possibilidade de ter consultores de marketing e de design estratégico ou design de moda envolvidos em conjunto para fazer essa transformação. Eu acho que é especialmente para empreendedores que têm essa ambição. Eu quero ter uma marca de moda, eu quero que a minha marca dê um salto, eu quero criar uma marca do zero e já quero que ela tenha um conceito bacana para o mercado. Considere essa possibilidade desde o começo para ter direção, para ter, né, essa visão sistêmica e estratégica para a construção de valor e entrega de uma marca de verdade, com conceito de moda de verdade para o mercado. Isso que você sempre fala de dar um passo atrás, né? Eu acho que precisa fazer isso. Dá um passo, dá 2 passos atrás, enxerga a coisa como um macro, como um todo. Né? O que funciona, está funcionando, não está funcionando, precisa melhorar. Tá bom assim, estou satisfeito, tá ótimo. Tá pensando daqui a 4 ou 5 anos, fez a pesquisa já de mercado para saber como é que o consumidor vai reagir daqui a 4 ou 5 anos? Não, peraí, preciso de ajuda. Beleza, vamos lá. Mas tentar avaliar a coisa, sabe? Eu acho que falta um pouco disso. De novo, vou repetir, eu estou ficando repetitivo aqui, mas vou repetir mais uma vez. Às vezes a gente está tão bitolado no que está fazendo todo dia que não dá esse passo atrás para enxergar o que precisa ver. Né? É isso. Eu acho que é isso. E uma marca de moda ela é mais do que o logo bonito, ela é mais do que um conceito criativo, ela é mais do que a coleção bacana, ela é mais do que o time de vendas motivado, ela é mais do que uma campanha bem produzida com modelos maravilhosos ou modelos maravilhosos, né? Uma marca de moda é muito mais do que isso, e para isso funcionar, precisa ter essa visão integrada, sistêmica, com começo, meio e fim, construindo narrativas que se conectam com o coração das pessoas
mas também com a mente, unindo os dois lados, né, da moeda para gerar experiências, emoções, Ligações sensações, emocionais. ligações Ponto. emocionais, memórias afetivas e relacionamentos de longo prazo, que é o que vão determinar o Perfeito. sucesso dessas marcas de moda de verdade para o mercado e para as pessoas, que é o fundamental, porque a gente tem que lembrar, né, que estamos aí na inteligência artificial, está na moda, mas no fim a gente faz as coisas para as pessoas, são as pessoas que compram as roupas, são as pessoas que querem estar envolvidas nesse universo semântico de significados, de experiências, de contatos, de troca de ideias, né? De associação, de imaginação, de criatividade. E é isso que faz a diferença para o mercado e especialmente para o mundo da moda, que é tão criativo e fascinante. É isso, Perfeito. Vilmar? É isso, perfeito. Brigadão, valeu, valeu o papo, valeu a conversa. Essa conversa continua, pessoal. Mandem perguntas, falem com a gente nas mídias sociais, no Instagram. Em breve vai ter novidade, a gente está maquinando aí umas coisas bem bacanas para apresentar para o mercado, né? Isso E aí. vocês vão ouvir mais falar da gente e dessa ideia de construir marcas de moda usando de verdade os conceitos de fashion branding e de design estratégico de moda. Valeu. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, um Valeu, Jota. abraço.